Padrões de beleza mudam, mas a pressão continua a mesma. E não só com o corpo, né? Cabelo muda, cor muda, comportamento muda, música muda. Falando em moda, quantas roupas, quantos looks você já usou na vida, já usou lá atrás, que hoje você não usaria nem pagando? Cada look que eu usava, claramente influenciada apenas pela moda. Se eu gostava, não sei, nem senso crítico eu tinha, mas eu jamais usaria de novo. E com o corpo, por que seria diferente? Tudo é cíclico. Tudo muda de tempos em tempos, de acordo com a cultura, com o momento, com o mercado e interesses também. E isso não é de hoje. Isso é muito antigo. Um exemplo disso é a Venus Willendorf, acho que é assim que fala. Uma pequena escultura que foi encontrada na Áustria, uma escultura milenar que tem mais de 25 mil anos. E essa escultura apresentava seios fartos, barriga volumosa, coxas grossas, quadris largos e mesmo assim uma cintura mais marcada, ou seja, um corpo com bastante gordura corporal. Os pesquisadores acreditam que essa seja a representação do que a mulher significava, do que era bonito, aquelas curvas e um corpo volumoso representasse fertilidade, beleza, vitalidade. Porque naquela época, nossos antepassados não tinham comida garantida. Tinha que caçar, gente. A caça era essencial para a sobrevivência humana. Então, o corpo com mais reservas de energia podia significar exatamente isso. E isso mostra algo muito importante. Cada época constrói o seu próprio padrão de beleza. Como um símbolo que já foi considerado símbolo de beleza, hoje é visto de forma completamente diferente. E vem aí a pergunta: se os padrões mudam ao longo da história, por que a gente sente tanta pressão para encaixar o nosso corpo em um padrão específico do tempo? A troco de quê? E quando a gente olha para a história mais recente, isso fica ainda mais claro. Vou começar a falar sobre as décadas e os seus ícones de moda. Nos anos 50, ícone de beleza, a belíssima Marilyn Monroe. O corpo ideal dessa época era curvilíneo, cintura marcada, quadris mais largos. Anos 60 já mudou completamente. O ícone era a supermodelo Twigg, lindíssima por sinal. Agora a estética já era a extrema magreza, uma aparência mais frágil, quase sem curvas, mais reta, muito magra mesmo. Agora nos 70 já vem o movimento hippie, que deixaram os corpos mais livres, uma beleza mais natural, mais bronzeada, ainda magra, mas um movimento menos rígido, com mais naturalidade. Os padrões menos rígidos, as mulheres as pessoas se sentiram mais livres para mostrarem seus corpos mais naturais. Ícone de beleza da época, os padrões de beleza da época, um exemplo brasileiro é a Sônia Braga. Anos 80, a academia super em alta, alta performance de academia já estava chegando. Aqui já se valorizava mais um corpo mais forte, com mais músculos, e o ícone da época, um dos ícones de padrão de beleza, era Cindy Crawford. Anos 90, nada novo, magreza de volta. Ícone dessa época era a modelo Kate Moss. E quando chega os anos 2000, gente, vocês já sabem o movimento dos anos 2000, né? Gente, vamos fazer uma pausa aqui? E a cintura baixa que tá voltando? Gente, não vamos deixar que a cintura mega baixa volte. Por favor, nossas crianças não usem cintura baixa. Elas não podem definitivamente gostar daquilo. E aquela sobrancelha fininha, meu Deus. O padrão ainda era magro, mas agora com mais definição. Zero barriga, cintura fininha, corpo modelado, ícone de beleza da época, Britney Spears. Lindíssima também. E ela descreve bem o padrão da época. Então, me veio algumas vezes uma frase aqui na minha cabeça, uma das frases da minha cabeça, da nossa pensadora contemporânea, Maia Massafera. Gente rica é apaixonada por magreza. Gente simples gosta de gente mais cheinha. Agora saltamos para de 2010 a 2020. Nada novo. Influência do clã Kardashian, que agora cintura fina, quadris largos, bumbum super em evidência, corpo forte, atlético, mas com aparência de natural, que a gente sabe hoje que não tem
Nada de natural. Gente, de todos esses ícones da época, todas são lindíssimas. Todos os corpos, todos os modelos são mulheres lindas, não tem nem o que falar. Eu esqueço de falar em cada uma das épocas, mas são todas maravilhosas. Só aqui ressaltando quais são os ícones da época e que elas usam sim, sempre usaram artifícios para continuarem lindas. E não que tenha que usar algum artifício, mas sim que era uma coisa projetada para que a gente pensasse que não. Não sei se vocês estão entendendo. Vocês estão se vendendo para que aquilo seja bom para elas, para o business delas, né? Para o que elas estão fazendo, para o trabalho delas. E só, apenas isso. Sabe aquela estética de que eu faço academia por esporte, faço só nas horas vagas, faço agachamento por diversão, achando que era genética? Não, não era. E isso não é uma crítica por ter um corpo bonito ou não. Pelo contrário, nós temos que olhar no espelho e gostar daquilo. Eu quero isso, eu faço um trabalho comigo mesma para que eu me olhe e me goste. É assim que é, assim que a gente tem que ser, se olhar, se gostar, estar feliz com aquilo que a gente está, com o corpo que a gente vive. Eu falo isso para os meus pacientes, eu falo isso para as pessoas com quem eu converso, que às vezes quer uma dica, fala, então você como nutricionista, não. Eu sempre falo a mesma coisa. E isso deve ser um mantra na sua cabeça. Eu tenho que me gostar. Se eu não me gosto assim, eu tenho que encontrar na minha mente, em alguma coisa, em algum lugar em mim, que faça com que eu respeite o meu corpo, que aquilo melhore de alguma forma, mas que eu respeite o meu processo, respeite o meu corpo, respeite aquele momento meu e me valide como algo que eu esteja fazendo para mim. E é um processo único e você vai conseguir, mas você tem um processo e cada um tem um tempo. Respeite seu corpo, mantenha ele forte, saudável. Você vai agradecer isso quando você envelhecer. Porque não precisar de ajuda para se locomover, para se levantar da cama quando o idoso se levanta e vai até o banheiro sozinho, isso é autonomia. Isso é algo que a gente hoje não entende, hoje a gente não pensa nisso. Outro dia alguém falou, eu não concordo com isso. Não precisa concordar, é só um fato. Ou você aceita ou você se contorce e luta contra isso. E isso a gente não pode ignorar, não pode. Isso é fato que todos vamos envelhecer, a não ser que aconteça algo que a gente atravessa essa parte. Mas, em todo caso, nós vamos envelhecer e precisamos de autonomia. Nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo para ele envelhecer bem. Agora, isso não pode ser associado a padrões de beleza inalcançáveis, gente. Aí vem o paradoxo. Nunca se falou tanto em aceitação, não existiu tanta pressão em relação a padrões de beleza. Ainda mais para caber em padrões inalcançáveis. E só para complementar, sabe aquela frustração constante, aquelas comparações, tem vídeo aqui sobre, aquela sensação de, nossa, eu não consigo, não, eu não me encaixo em lugar nenhum. Gente, existe uma diferença muito grande do que nos inspira e o que nos paralisa. Aí você começa a acreditar que se você não se encaixa nesse padrão, você simplesmente não pertence a nenhum lugar. Mas olha que louco, né? As coisas são para serem exatamente o contrário. Não é você que não se encaixa. São as exigências que são completamente fora da realidade. E mesmo assim fazem você sentir que o problema pode ser você. E na verdade, quando todo mundo, homens, mulheres, seres humanos, são capazes de construir uma relação leve consigo mesma. A gente tem que ter uma relação incrível com o nosso corpo. Não perfeita, mas boa, de confiança em si mesmos. Porque assim as coisas vão fluir naturalmente, vão fluir mais natural possível. Claro que tudo demanda energia, mas tem que ser de uma forma saudável. Isso deveria ser normal. Não sentir essa pressão, esse lugar que você não se encontra, essa tirania da perfeição. Eu vou contar uma história minha. Por volta dos meus 20 anos, eu trabalhei numa empresa e tinha lá algumas colegas de trabalho. Dentre eles, uma colega bem abusadinha. Em uma certa manhã normal, eu bebendo meu cafezinho,
Sabe aquele momento sagrado? O momentinho do café, gente, é sagrado, é um papo gostoso que você tem com alguém, é um momento seu, né? Eis que a fulaninha me chama e me diz. E aí, Fer, como foi ontem? E eu tinha saído no dia anterior e estava lá papeando, falando nada muito profundo. E dizendo o que aconteceu, falando, né, de algumas coisas e tal. Papinho bem superficial. Até que ela entrou num assunto de academia. E eu realmente, né, falei assim, é verdade. Eu preciso começar a fazer academia. Eu estava num momento super sedentária. Às vezes eu até corria, tinha um campo lá perto de casa, um lugar bem legal, um bosquezinho que tinha pista para correr e eu corria, fazia uns exercícios em casa, mas não estava fazendo academia. Na verdade, isso foi antes. Aí depois eu já estava bem sedentária, fazia alguns meses que eu tinha parado de correr, de fazer, né, os meus exercícios em casa. Do nada, ela solta. Ai, é verdade, você parece uma esfirra, você larga em cima e fina embaixo, você precisa. Eu, oi, pensei, por que alguém vinha opinar sobre o meu corpo, sendo que eu não perguntei nada a ela, e ela nem é profissional, se fosse uma profissional, perguntaria como faria para melhorar, né, mas ali no caso não. Eu não perguntei nada sobre o meu corpo. Eu nem me lembro exatamente o que eu disse a ela, sabe? Mas eu lembro perfeitamente o que eu pensei. Eu olhei automaticamente para as minhas pernas e pensei, poxa, caramba, todo mundo está enxergando, então está confirmando aquilo que eu penso. Tá vendo, Fernanda? Você é desproporcional. Isso só reforçou a minha insegurança. Eu fui para academia? Não, porque eu ganhava tão pouco que eu não poderia pagar na época a academia. Não sei se era coisa de R$ 50 por aí, mas eu ganhava muito pouquinho, não dava para eu me dispor daquele dinheiro naquele momento. Então eu fazia o que dava. Mas as minhas canelinhas sempre foram mais fininhas. Isso sempre foi uma coisa na minha cabeça na época, alguma questão de insegurança. Claro que hoje eu já não tenho mais essa insegurança, já tem coisas assim que eu gostaria de melhorar, mas eu não me sinto insegura. É algo que para mim não faz diferença, me gosto como eu sou, mas na época aquilo, aquilo me pegou. Então assim, tem muita gente que fala, eu sou super sincera, eu sou sincera. Eu falo mesmo, quem não gostar, eu sou assim. E aí entra numa coisa que eu vejo muito. Se você é adulto, escuta isso. Se você é criança, adolescente, está vendo esse vídeo que não é, eu acho que não é nem recomendado aqui no YouTube para crianças, mas enfim. Escuta isso que eu vou te falar. Eu já fui matura o suficiente para dar a minha opinião para quem nem me perguntou. E dizer umas sinceridades assim, não desnecessárias. Mas graças a Deus que eu venho evoluindo e aprendendo, entendendo e percebendo as pessoas, porque inteligente que somos, seres humanos, vamos evoluindo graças a Deus. Isso não passa de uma falta de respeito com o outro. Sim. Então, adulto, é o seguinte: se a pessoa se orgulha em dizer que é sincera, eu sou sincera, eu sou assim mesmo, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas será que isso é sinceridade mesmo? Ou só falta de filtro, falta de cuidado, falta de respeito? Porque assim, opinar na vida ou no corpo do outro, sobre as inseguranças dela ou sobre algo que ela nem te perguntou, isso não é ser sincero. Isso é ser invasivo. É muito fácil colocar na conta da sinceridade, porque na verdade é uma forma velada de desrespeitar o outro. Sinceridade de verdade é quando alguém te pede uma opinião. Fulana, me dá uma opinião sobre isso. E mesmo assim existe um jeito de falar. Existe um respeito, existe empatia, existe noção. Porque, afinal de contas, não é sobre falar a verdade, taquei a verdade na cara da pessoa. É sobre como a verdade chega no outro. Por que eu não ia para academia? Eu não tinha dinheiro, pô. Não dava para eu ir na academia. Eu não ia ficar falando para as pessoas que eu estava sem dinheiro para ir na academia. Quando você não consegue fazer algo, e aí você ainda tem, a pessoa te taca uma verdade na cara, uma sinceridade na cara, e você às vezes nem pode falar o porquê você não está fazendo aquilo.
Porque aí você tem que explicar a sua vida para alguém que está sendo intrusiva e te atacando, né? Porque isso é um ataque. Que pena, mas poderia ficar sem essa. Mas o ponto é, existe uma pressão estética, certo? E é extrema, é uma coisa extrema, muitas vezes reforçada por pessoas que estão presas nisso. Eu não sou uma pessoa presa em coisas estéticas extremas. Não, já tive momentos que sim, com certeza, graças a Deus me livrei. Mas eu não sou mais. Então, se alguém que está e te reforça isso de alguma forma, você tem que se conhecer muito bem e entender que isso é uma loucura. As pessoas usam inúmeros artifícios para ficarem do jeito que estão. E isso, de alguma forma, também as tornam reféns. Pense nisso. Você tem que estar em paz, sem se violentar, sem pressão maluca, aprendendo e curtindo o processo. Gente, sem dietas malucas também, por favor. Sem loucura, apenas a consciência. Porque quando começa a pesar demais, tem alguma coisa errada. E para fechar, vamos combinar uma coisa? Se você está se cuidando, não para não. Se movimente, faça algo que você goste, um exercício que você goste, se respeite, não se compare e não deixe que te comparem com ninguém. Todo processo exige esforço sim, mas se está em sofrimento, procure um profissional para te orientar. Ele vai identificar qual que é a fonte do problema. Se quer começar, vamos embora, gente. Vamos. Comece hoje, amanhã. Não espere para segunda-feira, não. Vá aos poucos, só que não pare. Não seja 880. Comece, vambora. Aos poucos isso vai ser você. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Compartilhe com alguém que você acha que vai gostar, que gostaria de ver. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.